Quem foi o poeta do juízo final? Nelson Cavaquinho. Nelson Antônio da Silva, mais conhecido como Nelson Cavaquinho, nasceu no dia 29 de outubro de 1911, na cidade do Rio de Janeiro. Ficou conhecido artisticamente pela sua voz rouca e suas canções extemporâneas sobre desamores, despedidas e morte. Foi um gigante sambista, compositor, cavaquinista e violonista brasileiro. Anos 10 e 20. Nelson Antônio nasceu e cresceu no centro da cidade maravilhosa, na Rua Matriz e Barros. Filho de Maria Paula da Silva e Braz Antônio da Silva, o eterno sambista, tomou gosto pela música logo cedo, pois seu pai, um policial militar, apaixonado por música, contramestre e tocador de cuba da banda da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi um grande influenciador do filho no mundo do samba raiz. Seu pai organizava saraus artísticos de rodas de choro, em eventos da polícia e também na Lapa. Diferente dos integrantes da banda oficial da polícia, o Sr. Braz sempre fez questão de levar seu jovem filho para todos os saraus artísticos, e principalmente as rodas de choro, tanto que, nessa época, Nelson aprendeu a tocar cavaquinho por observação. Seu pai ficava orgulhoso com tamanho talento e incentivava a prática. Além da influência positiva de seu pai, Nelson Antônio também teve apoio de seu tio violonista, que após ver as apresentações, passou a chamá-lo para tocar junto ao sarau. E o jovem Nelson ia com seu rudimentar cavaquinho, feito com uma caixa de charutos e cordas de arame. Dessa forma, o menino cresce regado de raízes das rodas de choros cariocas. Ainda no início do século XX, em 1928, com 17 anos de idade, o jovem Nelson mudou-se com o pai para a Vila Operária na Gávea. Sua vida em nenhum momento foi fácil. Apesar disso, Nelson seguia alegrando com seu cavaquinho. O jovem conseguiu um emprego em uma fábrica de tecidos, onde trabalhou por vários anos, e logo ficou querido por todos, pois nas confraternizações aconteciam as rodas de choros. Ele cantava e encantava a todos com sua voz rouca. Um talento inconfundível. Foram nesses encontros de firma onde surgiu seu inconfundível e eterno nome artístico, o Nelson Cavaquinho. Anos 30 e 40. Casou-se por volta dos 20 anos com Alice Ferreira Neves, com quem teve 3 filhos, aos quais encontrava dificuldade para criar. Nelson teve que pedir ajuda à família. Mesma época, em 1932, seu pai Antônio Braz consegue uma vaga para Nelson trabalhar na cavalaria oficial da Polícia Militar. Nelson, na época, já tinha o respeito de todos pela trajetória do pai. Seu trabalho era pegar diariamente o seu cavalo e subir o Morro da Mangueira para a patrulha. Chegando lá, parava de bar em bar, e foi por meio dessas patrulhas que Nelson passa a conhecer moradores da Mangueira. Foi lá, em algumas madrugadas pelos bares, que Nelson conhece os ícones Carlos Cachaça e Cartola. Então a parceria entre eles foi aumentando. Nelson fala de um momento engraçado da época. Ele diz que teve uma vez no horário da patrulha que parou seu cavalo no poste e entrou no bar para conversar com seu amigo Cartola. Ele fala que ficou tanto tempo conversando, que, quando saiu do bar, o cavalo tinha sumido. Apavorado, resolveu voltar para o quartel. Chegando lá, adivinha quem estava lá? Isso mesmo, o cavalo. Nelson Cavaquinho era querido no morro, pois em sua patrulha ele não prendia quando havia desentendimento. Seu objetivo era conversar, resolver as coisas e seguir seu trabalho em paz. O que ele queria mesmo era aproveitar a vida e cantar, levado por Cartola e Carlos Cachaça. Nelson Cavaquinho foi para a Escola Mangueira. Nunca chegou a fazer parte da ala dos compositores, mas sempre frequentou Mangueira, chegando a vencer um concurso para samba enredo. Em 1935, o samba foi cantado pela escola na Avenida. Nelson Cavaquinho
Tinha paixão por Mangueira. A prova disso são trechos de composições feitas em homenagem à escola. É o caso de O Rio, Não És Mais Criança, que diz em certo trecho: eu vou para Mangueira com o meu violão e eu vou embora. Tudo isso acontece na época em que ele fazia parte patrulha da Polícia Militar, e você sabe que, quando um policial que trabalha no quartel faz algo de errado, ele é preso no próprio local de trabalho por alguns dias, ou meses. Nelson afirma que acabou se acostumando a ficar preso, e gostava até de compor letras, uma delas foi o Entre a Cruz e a Espada. Nelson Cavaquinho já não conseguia mais dividir a hora de ir ao seu trabalho, ver a família ou ir à roda de choro. Trocou a ronda, a família pelo samba. Esse seu estilo de vida boêmio foi o que levou ao afastamento da Polícia Militar aos 27 anos de idade. Ao longo desse tempo em que trabalhou por mais de 6 anos na cavalaria, Nelson deixou mais de 400 composições, entre elas clássicos como A Flor e o Espinho e O Folhas Secas, ambas em parceria com Guilherme de Brito, seu parceiro mais frequente nas rodas de choro. Recém-separado e por falta de dinheiro, depois de ser afastado da polícia, Nelson começa a vender suas composições guardadas ao longo dos anos. Na Praça de Tiradentes, foi uma época delicada, principalmente no início. Nelson Cavaquinho, assim como seu amigo Cartola e diversos artistas daquela época sofreram com os anos de ostracismo artístico. Até que no início de 1960, Nelson foi redescoberto pela classe média carioca. Um dos maiores apoiadores da época foi o cantor Ciro Monteiro, que fez várias gravações de suas músicas. Quando voltou, Nelson Cavaquinho já abandonara o cavaquinho com que tocava com apenas polegar e o indicador. Seu instrumento agora era o violão, que ele continua encantando músicos renomados por suas técnicas de tocar apenas com 2 dedos. A partir daí seu nome se espalhou pelo Rio de Janeiro. Nelson começou a se apresentar em público nos Cartola, bar popular de grandes artistas, de Cartola e Dona Zica, localizado no centro do Rio. Em 1970 lançou seu primeiro LP, Depoimento de Poeta, pela gravadora Castelinho. O disco conta com as participações de nomes de peso como Elisete Cardoso, Altamiro Carrilho e Sérgio Cabral. Apesar de parecer tardia a chegada do compositor às gravadoras, considerando a sua vasta e qualificada produção, Nelson não fazia questão de conquistá-las, e menos ainda, as rádios. Seu palco, por escolha, eram os bares. Sua personalidade musical, por consequência, manteve-se consistente e única. Com mais de 50 anos de idade, conhecia Durvalina, 30 anos mais moça do que ele. Durvalina foi sua companheira pelo resto da vida. Morreu na madrugada de 18 de fevereiro de 1986, aos 74 anos, vítima de um enfisema pulmonar, deixando sua extensa obra, que conta com cerca de 400 letras, difundidas nas vozes de outros artistas durante quase 30 anos. Entre eles, Paulinho da Viola, Nora Ney, Bete Carvalho, Nara Leão, Elza Soares, Elis Regina, Thelma Soares, Clara Nunes e Paulo César Pinheiro. E, contudo, apesar de ser provavelmente o sambista que mais escreveu sobre o fim, a imagem que talvez melhor define sua personalidade é a do mito que diz que ele próprio, Nelson Cavaquinho, tremia de medo ao pensar em seu juízo final. Conta-se que ele passou uma madrugada inteira atrasando o relógio. A ideia era que, desse modo, ele poderia enganar a morte. Sabe-se hoje que a tática não deu certo, mas Nelson, de um jeito ou de outro, ao mexer nos ponteiros, conseguiu permanecer parado no tempo, dentro do passado de onde veio. Por isso mesmo, é hoje uma ponte para o que o Brasil foi e deixou de ser. No Carnaval de 2011, a Escola de Samba GRES Estação 1ª de Mangueira homenageou Nelson Cavaquinho pelo seu centenário. O Filho Fiel, Sempre Mangueira é o nome do enredo que a agremiação levou para a avenida. O músico era torcedor da Escola de Samba Carioca. Apesar da vasta produção, suas obras não foram promovidas em rádios e gravadoras, seus palcos foram bares e casas noturnas, como o Cabaré dos Bandidos, no centro da cidade. Musicalmente, num período relativamente curto, há uma série de transformações, com novos tipos de composição, harmonização e interpretação, que se tornam mais próximos à fala. Nesse cenário,
depois de anos à margem, empregando-se em outras funções para ganhar a vida, bombeiro hidráulico, meio oficial de eletricista, pedreiro, ele passa a ser músico profissional, o que melhora um pouco sua condição social. É já um músico maduro, com uma obra bem definida. Quando isso ocorre, dentro de uma estrutura musical tradicional, Nelson Cavaquinho introduz marcas bastante peculiares. Cantando a realidade local, tange universal, traduzindo sentimentos humanos com simplicidade, como se, por meio da música, ele pudesse adiar a hora da morte. Esse foi mais um biodocumental que preparamos com muito carinho para você. Se você gosta e vem acompanhando nossos vídeos, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal, para não perder nenhuma novidade. Nosso canal é totalmente independente, e caso você possa, e queira nos ajudar a manter a produção dos nossos vídeos, é só ajudar através da chave Pix. Agradecemos sua atenção, e até a próxima.